Olá, muito boa tarde. A prioridade da família é consecutivamente afirmada pelas lideranças da Igreja Católica, que procura criar proximidades às realidades dos dias de hoje, com respostas concretas aos desafios que enfrenta. Fátima e Luís Lopes são o casal que coordena esse trabalho. Hoje são os convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. No início de um trabalho, creio eu, de coordenação deste Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Exatamente, fomos convidados em abril, onde conhecemos o Dom Antonino, que é presidente da Comissão Episcopal, e onde nos lançaram o desafio de irmos a Milão ao encontro com o Papa, para conhecermos um bocadinho... Encontro Mundial das Famílias. Exatamente, em junho. E depois de pensarmos um bocadinho e começarmos a sermos, digamos, dinamizadores e responsáveis de uma equipa coordenadora, que neste momento está formada e com muita alegria sentimos que os casais que estão connosco são 2 casais, há uma consagrada e temos o padre assistente e depois também o responsável do Secretariado Nacional dos Leigos e da Família. E, portanto, é esta pequena equipa que vai dinamizando as coisas, que organizou as jornadas, que se realizaram 19 a 20 de outubro em Fátima, que correram, quanto a nós, muito bem, e também com a avaliação que fizemos, correram muito bem. E, portanto, é a partir daqui que estamos a construir, primeiro, a identificar boas práticas e, ao mesmo tempo, as dificuldades, as debilidades, e depois a construir com a Comissão Episcopal e com as dioceses e os movimentos toda uma dinâmica para valorizar a família, que eu acho que é muito importante. O que é que significa, o que é que quer dizer este conceito, esta expressão pastoral familiar? Pastoral familiar? Pois, eu penso que temos que começar por dizer que, se calhar, a pastoral familiar tem tido um percurso um pouco lento, vamos lá, ou pouco visível do ponto de vista social. Por muito que se afirma a prioridade da família, exatamente, constantemente. E isso é um bocadinho paradoxal, mesmo em termos da Igreja, porque a família é fundamental. E a Igreja aposta muito nas famílias, mas se calhar não tem estado suficientemente atenta a esta questão da família e dos desafios que a família hoje enfrenta, portanto, numa sociedade que se encontra com muitas dificuldades, não é? Portanto, eu penso que quando nós somos convidados para o secretariado, portanto, para fazer este trabalho a nível nacional, deparámos-nos um bocadinho com esta sensação de que as famílias estavam desprotegidas, um pouco desprotegidas, sem saber muito bem como fazer e que têm muitas interrogações. Nas jornadas isso veio ao de cima, as interrogações de saber como educar os filhos, de saber como ser cristão e como viver no mundo em que vivemos, sendo cristão e mantendo a fidelidade ao cristianismo, ao catolicismo, vivendo a experiência religiosa e depois os desafios dos filhos, enfrentar a questão económica, etc., não é? Portanto, tem sido... Mas isso são questões que o Departamento Nacional poderá responder de forma completa? Eu não sei se podemos responder. Temos é que primeiro identificar os problemas, pôr bem os problemas e depois tentar descobrir se há respostas para isso. Não é o Departamento tem que encontrar, porque por isso falámos nas boas práticas, se calhar em certos movimentos em Portugal e se calhar noutros sítios, a Igreja é universal, nem certas dioceses há certas respostas que podem corresponder. Não nos compete a nós replicar, mas se calhar valorizar, sublinhar, pôr em questão nos encontros que promovemos ao longo do ano, que de facto se valorize mais essa partilha, porque no fundo queremos também, e esse tem sido um bocado o nosso lema, que a Igreja seja uma família de famílias. Não propriamente cheio de capelinhas e de quiosques, ou de quintais, mas que de facto tenhamos a capacidade de partilhar e de ajudar e ao mesmo tempo criar uma sensibilidade para as famílias, não só se ajudarem dentro da família, que tem sido de facto fantástico, nós temos histórias e relatos de facto de como as famílias se estão a ajudar uns aos outros, e portanto, mas também das famílias ajudarem outras famílias e identificarem problemas e de ver como é que nós podemos fazer. A situação é muito grave e portanto todos nós temos que estar muito atentos, não só àquilo que se passa na realidade, mas também às respostas que, como homens de fé, como pessoas de fé, também acreditamos que Deus nos vai superando, que nos vai iluminando e, portanto, que a Igreja também, e confiamos aí nos nossos pastores, nos bispos, que de facto nos vão de ajudar a encontrar as respostas. Quer dizer, eu acho que as respostas têm que ser coletivas. Agora, estas respostas são novas.
porque os problemas também, alguns são velhos, mas outros há problemas novos. E, portanto, aqui não há respostas feitas, nem que se calhar caiam do céu. Temos que ir procurando e construindo no dia a dia. Mas há pelo menos a atenção a esses novos problemas? Isso é que eu acho que é fundamental. Nós percebermos que as famílias não é... Ou seja, casar não é obrigatório e, portanto, há hoje outros modelos. O namoro mudou, a constituição de famílias mudou, está a mudar. Portanto, há muita coisa que está a mudar e que nós temos que ter atenção e ser capaz de refletir bem sobre essas situações e depois encontrar, digamos, o apoio. Pelo menos o amor. Pode ser que não seja a resposta, mas é o carinho e o amor, a atenção que eu acho que... e o acolhimento a essas situações que eu acho que temos que encontrar. Luís Lopes disse, por exemplo, entre as coisas que estão a mudar, casar não é obrigatório. Que realidade nova é essa? Pois, as pessoas hoje, e acho que o primeiro esforço, e queremos dar muita atenção à questão do namoro, da preparação para o matrimónio, vermos os modelos, como é que isso é possível, a assistência depois aos casais novos, porque sabemos que há muitos divórcios, e aí temos que contar muito com estatísticas, com as informações que temos da sociedade civil, para vermos vários fenómenos e estarmos atentos a esses fenómenos. Dar assistência pós-venda, quase, não é? Ou seja, nós casamos, mas depois também temos que fazer um certo acompanhamento dos casais que se casam, e das famílias novas, porque os primeiros tempos são difíceis, não é? Não é aí que entrariam em ação muitos movimentos, muitos setores diocesanos da pastoral familiar? Sim. Os movimentos são importantes porque, de facto, fazem a experiência, dão muita importância à família e eu penso que há movimentos que, têm dentro da sua estratégia, a centralidade é a questão da família e penso que a família tem que ser este sinal de diferença, que ela tem que ser também cada vez mais cooperativa, mais integradora e sobretudo, a família tem que começar a perceber que não tem que ser uma família de sucesso, não tem que sempre ter sucesso, não tem sempre que ter êxitos, mas que tem que ser a família também na sua fragilidade. Quer dizer, portanto, muitas vezes os pais depois encomendam para os seus filhos e traçam para os seus filhos um determinado caminho, uma determinada orientação, que os filhos depois fazem outras opções e os pais têm medo muitas vezes disso. E, portanto, a Igreja também tem que saber integrar, tem que ser integradora desses acontecimentos que depois os pais não sabem, escondem-se na sua casa, e quando a família se esconde na sua casa, atrás da porta, não é? Ela deixa de ser um sinal visível e deixa de ter responsabilidade sobre as questões sociais e aquilo que é importante. Eu gostava de dizer também que víamos com muito bons olhos o aparecimento, falámos dos movimentos, mas de equipas da paróquia que juntassem famílias, e quando falamos famílias, porque às vezes temos um bocadinho, reduzimos a família ao casal. O casal é importante, mas ser capaz de viver um espírito de família do casal com os filhos ou com os avós, quer dizer, no fundo, o arco de vida e a família mais alargada, vivida em paróquias, e que essas paróquias pudessem fornecer também casais ou famílias para uma equipa vicarial. Ou seja, sermos capazes de construir toda uma dinâmica, toda uma rede, com base na experiência das famílias, até para articular com outros setores da pastoral. Para que, de facto, a pastoral juvenil, a pastoral das vocações, a pastoral social, o trabalho com a cara, etc., fosse de outra forma e que valorizasse, de facto, o papel das famílias. Fosse também um trabalho familiar. Exatamente. Que fosse também um trabalho de família. Não é o senhor A ou a senhora B que fazem este trabalho, mas é a família. E viver isso. Quando nós vamos doar alimentos, ou quando nós fazemos peditórios, ou quando nós fazemos obras, ou quando nos dedicamos em família. Não é? Pelo que me apercebo, existe por parte do casal responsável, por parte de vocês, muita esta ideia, esta atitude de abertura, de acolhimento a novas realidades por onde está a família a passar e a construir-se. Mas essa abertura quererá dizer também o quê? É de aceitação ou é de que para passar que mensagem? Nós tivemos este ano a experiência, de facto já temos 2 netos. Temos 3 netos, mas 2 nasceram, um em janeiro, o outro agora em agosto, não é? Em 31 de agosto. E 2 deles, da nossa primeira filha, estão em França.
Portanto, são os nossos netos online. Portanto, também vamos tendo essa realidade da gente se ver pela internet e, portanto, não estarmos próximos ou estarmos numa outra cultura de proximidade. Isto é uma realidade que vai, não é? Às vezes com os amigos falamos nas associações de exportadores de filhos, não é? Porque, de facto, nós estamos a exportar para lá para fora e é uma nova realidade que temos que enfrentar. Não é? Como é que nos ajudamos e como é que os nossos filhos, nas comunidades católicas lá fora, podem receber ajuda, porque nós estamos longe fisicamente, não é? Estamos próximos espiritualmente, mas estamos longe fisicamente. Portanto, as novas realidades temos de estar abertos a elas, porque hoje há outras variáveis que às vezes baralham-nos o esquema. Mas há novas realidades que passam também pelo conceito da própria família. Exatamente, quer dizer, pronto, a maneira como se constituem as uniões de facto... Tudo isso que o desafio constitui? Constitui. As famílias monoparentais, as famílias reconstruídas. Nós também somos professores e deparamos todos os dias com... Esta semana estive em casa do meu pai, a semana passada estive em casa da minha mãe, depois estive em casa dos meus avós. Quer dizer, há aqui todo um outro tecido social que está a emergir e que nós devemos estar atentos e, se possível, porque nós apostamos muito nas estratégias de prevenção, prevenir. Porque depois curar é muito mais difícil. Não é? E nós temos que ter essa atitude preventiva de ajudar as pessoas a escolherem bem que tipo de família querem. Se querem casar, se não querem casar, que tipo de família querem constituir, se querem ser uma família numerosa, porque precisamos delas, que condições é que nós damos e apoios para ajudar, de facto, a que isso se materialize, que tipo de apoio, a tal assistência pós-venda, não é? De nós darmos, agora, como nós costumamos dizer, não aceitamos devoluções. Isso quer dizer que uma família constituída é para levar por diante, não é? Exato. E é a coisa mais bonita, e acho que isso também é importante apelar às famílias que testemunhem isso na sociedade. Porque acho que hoje damos muita importância aos valores materiais e outras coisas, e de facto o amor e a vivência de nós vermos os nossos filhos darem-se bem como irmãos, de vermos crescer os netos. Quer dizer, o povo da Bíblia é o povo das gerações. Não é? Não acreditam, portanto, nessa atitude descartável que também pode atingir a família? Pois não. Eu penso que nós temos exemplos de famílias em que tudo corre muito bem. E penso que essas famílias também devem ser muito solidárias com as outras onde a contingência é maior, não é? E o ser solidário passa também pelo seu testemunho, quer dizer, isso corre bem, porquê? E como é que corre bem? Às vezes têm boas práticas, coisas muito simples, mas que fazem funcionar bem a família, não é? E também a questão da prevenção. Acho que é importante, hoje fala-se muito nas famílias, na questão dos divórcios, nas famílias que acabam por ninharias, não é? Porque não sabem como dar volta às situações em termos das suas vidas, e penso que as boas práticas são saber como é que podemos fazer desta ou daquela maneira, não é? Quer dizer, os desafios do mundo de hoje exigem que nós temos que aprender uma série de coisas, aprender a educar os filhos, aprender a amar, aprender a viver um com o outro, e esta aprendizagem é uma aprendizagem constante, e só aprendemos com aqueles que fazem e que fazem melhor que nós. Portanto, exercitando. Exato. Então também, enfim, está entre os projetos deste Departamento da Pastoral Familiar tentar contrariar essa tendência dos divórcios que existem em Portugal? Não. O importante é valorizar. Nós, em termos, estamos a construir, então temos um documento orientador para nos orientarmos a nós próprios e pusemos claramente que queremos ser uma pastoral compreensiva, ou seja, capaz de articular estas coisas todas e profética. E os profetas denunciam, mas anunciam. E nós queremos denunciar 20% e anunciar 80%. Ou seja, pôr-nos mais na tónica positiva, porque às vezes isso se cria uma cultura que arrasta outros e que ajuda outros a descobrirem. Há dificuldades, com certeza, mas nós queremos que nos nossos projetos isso seja muito claro. Que é também por nós contagiarmos este marketing, contagiarmos outras famílias e ajudá-las a definir o seu caminho, a prepararem-se muito bem e depois a não terem vergonha de anunciar as suas fragilidades, de exporem as suas feridas, porque foi assim que Jesus também curou, não é? Quer dizer, e ter essa necessidade e virem ter com a Igreja e a pedirem ajuda também nesse capítulo, antes que as coisas aconteçam, não é? Porque realmente nós... Porque também muitas vezes a questão
da estabilidade, da tranquilidade, que é importante numa família e que hoje socialmente, portanto, isso não é favorecido. E são esses os elementos que depois entram também pela questão do trabalho, a falta de tempo, a falta de convívio e o não saber... a vivência do domingo. A vivência do domingo, que é fundamental, não é? Na prática. Exatamente. A questão da festa, saber celebrar a festa, porque parece-me que muitas vezes com os jovens os pais têm mais a experiência da ressaca do que propriamente da festa, não é? E isso é importante pensar que é um elemento que assusta também os pais. E como é que podemos começar a viver a festa? Como é que podemos começar a celebrar o domingo em tempo de festa? Eu acho que este é um desafio grande e que passa também pela experiência da fé. Quer dizer, as famílias têm cada vez mais que fortalecer a sua experiência da fé, a sua experiência de oração. Quer dizer, a nossa experiência de cristã passa por aí. Quer dizer, não passa por dar atenção ao consumismo, por dar atenção à materialidade, mas passa por uma experiência de vida interior que se vai construindo. Em relação aos projetos, também dizer que o Departamento queremos ter também alguma, enfim, entre aspas, alguma atenção, digamos, aos encontros mundiais. Ou seja, os encontros nacionais, as jornadas nacionais, procuram ser quase que uma reprodução do que é vivido em termos dos encontros mundiais. E fazermos a ponte, estabelecermos ponte entre aquilo que foi em Milão e aquilo que será em Filadélfia. Ou seja, muitas vezes não podemos... será o próximo encontro mundial das famílias. Não é? Portanto, porque há uma pedagogia antes, há uma vivência durante, mas depois também há outra que nós chamamos os ecos. A partir de um encontro, nós vamos ao encontro, mas depois também temos que dar eco daquilo que se passou no encontro e vermos um bocadinho. E no antes, olharmos para as catequeses, para as coisas riquíssimas que se foram ditas em Milão e nos outros encontros, no magistério da Igreja, e de facto sermos capazes de depois levar isso, digamos, às famílias que estão à nossa volta. Há pouco o Luís Lopes falou na percentagem de denúncia que querem levar por diante os 20%. Será que nesses 20% estão as denúncias que é preciso fazer, ou pelo menos as leituras de processos legislativos onde a família muitas vezes é fragilizada e é colocada em causa? Eu creio que, mas isso eu acho que tem que, é assim, quando sentirmos mais conforto dos 80, se calhar temos mais coragem para denunciar os 20. Porque por vezes aquilo vimos com muita preocupação o que se está a passar. É evidente que há em Portugal e na Europa, não é? E, portanto, há setores da Igreja que estão a refletir, e muito bem, queira eu, nessas problemáticas e eu acredito sempre que a Igreja já passou por muitas crises. Já viu cair muitos impérios e, portanto, tem uma grande experiência e, portanto, também há de ser capaz de contribuir para sairmos desta crise e criarmos realidades novas, sociais e familiares, para, de facto, vivermos bem, não é? O que é que está mal no caso daquilo que se vão apercebendo? Por exemplo, os feriados. Na vossa opinião, o terminar com alguns feriados foi positivo? Eu creio que retirar tempo à família é muito prejudicial. Para as famílias, para a sociedade, eu também acho que sem famílias de qualidade não haverá profissionais de qualidade, políticos de qualidade, empresários de qualidade, artistas de qualidade, vocações de qualidade. Portanto, promover a qualidade da família. Agora, nem tudo se pode reduzir a estes cifrões e ao economicismo. Há outros valores muito importantes e eu acho que tínhamos toda a obrigação de aprender isso. De que a Igreja é portadora dessa sabedoria e muitas das vezes no nosso encontro o Frei Morgado lembrou-nos que os cristãos levaram muitos séculos a cristianizar o paganismo e as festas pagãs. E agora parece que estamos a paganizar outra vez as festas cristãs. E, de facto, há aqui qualquer coisa que devemos tomar muita atenção. Porque aquilo que foi conquistado ao longo de tantas gerações, com tanto sacrifício, com tantos mártires, nomeadamente o domingo, parece que se deita assim para o lixo, porque há umas entidades que não sei se foram eleitas, se não sei quem é que os pôs lá, que decidem que isto agora é assim. É possível, por exemplo, não trabalhar ao domingo? Se é possível não trabalhar ao domingo?
nas circunstâncias Era atuais? ótimo que isso acontecesse, porque de facto nós vimos da tradição hebraica em que o sábado era consagrado ao Senhor, não é? E de facto nós temos a experiência nos Evangelhos de o sábado é para o homem, não o homem para o sábado, mas quer dizer também, de facto temos que ser muito equilibrados e realmente eu acho que o trabalho tem que ser dignificado. E os trabalhadores têm que ser dignificados porque são eles que fazem a construção da sociedade e portanto, e aí eu acho que de facto temos muita coisa, mas... Nós aqui não temos muito tempo para falar de todos os desafios, mas há um que gostava de perguntar à Fátima Lopes sobre ele, que é esse da educação, do saber educar. Há pouco já se referiu a ele. Será que a absorção em tempos de trabalho pelo marido e pela esposa vai deixando os filhos cada vez mais ao sabor de regras idiáticas da educação? E depois cada vez mais os pais também se desleixam em relação à educação. Nós não podemos, e eu também falo como professora, não é? Não podemos educar os nossos filhos com uma linguagem do tu cá, tu lá, não é? Quer dizer, e os pais têm linguagens hoje, dentro da modernidade, linguagens que são sinal também de pouca educação. Portanto, os filhos, aquilo que aprendem e depois aquilo que transmitem, tem a ver com a família. E parece-me que a solução está mesmo dentro da família, não é? Portanto, é na família que nós temos que começar. E outra questão que é importante é uma questão ética. A ética não pode ser separada das decisões económicas. Portanto, a ética não se pode... Também no ambiente familiar. No ambiente familiar. A ética está ligada à justiça, está ligada à solidariedade. E a ética tem que ter aqui uma medida em um rosto, quer dizer, e não se pode tirar, não se pode desajustar, tirar o tapete às pessoas, às famílias, etc., nesse sentido, não é? Agora, eu acho que nós temos também que preparar os nossos filhos e temos que educar os nossos filhos para a democracia. Acho que é muito importante. E as famílias têm que fazer isso. É uma das coisas que me assusta muito nos jovens, é às vezes perceber que eles têm pouco sentido em termos de perceber o sentido da vida e vão atrás de muitas outras coisas em que falha esta dimensão da coerência e da democracia. São de facto muitos objetivos e grandes horizontes que se traçam. O nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Teremos por certa oportunidade de os continuar a apresentar aqui ou noutros espaços. Muito obrigado e felicidades para o vosso trabalho. Um programa onde quisemos apresentar os projetos do Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Desejo-lhe uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.